Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia e a gente resolveu separar a fisiologia porque, como é muito amplo, nós resolvemos separar em vários tópicos e hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. Em especial, vamos falar sobre o do músculo cardíaco, que é o coração, né? Só para lembrar que o coração é um músculo e não um órgão. E falando anatomicamente do coração, ele está localizado aqui no mediastino, embaixo do externo. E quando o pessoal fala que o coração está do lado esquerdo do peito, na verdade é a base dele que está um pouco lateralizada aqui no sentido esquerdo. Mas o coração ele encontra-se na região do mediastino, na região aqui central. E outra coisa importante também, um dado bem curioso, quando nós fechamos a mão nesse formato aqui de punho, o coração ele é mais ou menos desse tamanho aqui, o coração de adulto, tá? E falando sobre o coração, ele tem um momento, ele tem a sístole e a diástole, né? Ele tem essa contração, tum-tum, né? Que quando a gente vai auscultar, a gente escuta esse barulho. No coração, nós temos o átrio direito, que através da válvula tricúspide, ele vai encher aqui o átrio direito e vai para o ventrículo direito, através do folheto do tricúspide, né? Do tricúspide, ele vai para a válvula pulmonar, que então passa pela válvula pulmonar, então a gente inspira, né, que é o sangue rico em oxigênio, que entra no átrio direito, através da válvula tricúspide, quando tem a contração, ela se abre, vai para a válvula, para o ventrículo direito, do ventrículo direito passa pela a válvula pulmonar, né, onde ela enche, e vai para a artéria pulmonar, que é o sangue rico em oxigênio. Já no ventrículo esquerdo, através da válvula mitral, então tem o enchimento da câmara e depois contrai. Quando contrai, essa válvula mitral, ela se abre e vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai para a válvula aórtica, onde se abre e segue o seu caminho, tá? Terminando essa anatomia básica, né, que a gente acabou de descrever agora dos átrios e ventrículos, nós vamos falar sobre as camadas do músculo cardíaco. As camadas do músculo cardíaco, ela tem a camada mais externa, que é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso, aí vai uma outra camada, que é a camada parietal do pericárdio seroso. Tá? Segunda camada, né? Segunda camada, isso. A terceira camada é a cavidade pericardial, a camada pericardial. Aí vem a quarta camada, que é o epicárdio. A quinta camada é o miocárdio, que é o músculo cardíaco, certo? O músculo cardíaco. E o endocárdio, que é a camada mais interna, né? Onde o processa todo ali o sangue. O sangue passa, são todas essas camadas. O cajado da aorta, ele tem... O cajado da aorta é formado por... Quando ele faz esse ângulo aqui, ó, então esse lado de cá é a aorta ascendente. Quando ele vira para cá, é a aorta descendente. Essa aorta descendente, ela vai da torácica, né, a parte torácica e lombar. Quando chega... Aí na lombar ela já se bifurca, porque tem as artérias renal, artéria ilíaca, artéria pélvica e as femorais. E voltando no cajado da aorta, o cajado da aorta, ele tem essas três artérias que saem aqui, ó. A artéria braquioencefálica, que ela sai daqui, depois ela se bifurca, vai para a carótida comum direita, e esse aqui vem para a carótida comum esquerda. A carótida comum esquerda. E ela também, aí tem a central. Nesse cajado da aorta aqui, ó, sai a subclávia direita e esquerda e a carótida direita e esquerda. Pressão arterial. Pressão arterial, nós vamos falar da sístole e da diástole. Sístole é quando o coração contrai e manda o sangue para o tecido.
Diástole é o relaxamento quando esse sangue volta do tecido para o coração. Agora a gente vai falar do sistema cardiovascular e a gente vai entrar falando sobre o sistema arterial, que ocorre o seguinte: através da artéria, né, que vai da arteríola para o capilar. Ocorre porque esse sangue ele vem do coração para o tecido. Então, do coração para o tecido é o sistema arterial. Quando a gente fala do sistema venoso, que vai do capilar para a vênula, para depois chegar na veia, é o sangue que sai do tecido e vai para o coração. Essa é a diferença. Arterial, coração para o tecido, e venoso, do tecido para o coração. Então é um caminho assim, ó. Coração, tecido, arterial, tecido, coração, venoso. Isso. E falando também sobre a linfa, qual que é a função da linfa? Ela drena, né, o líquido. Isso. Então ele filtra esse líquido que encaminha para o sistema, para a circulação sanguínea. Não é isso? Isso. Sangue. O sangue, ele tem de 91 a 92% de água. O sangue é 91 a 92% água. E aí o sangue, ele tem as suas propriedades, né? Que, por exemplo, quando você pega um tubo de ensaio e aí você coloca o sangue dentro, e aí chega no laboratório e é centrifugado esse sangue no tubo, ele se divide em 3 partes. Né? Ele se divide, aí ele fica em cima o plasma, que pode ser chamado de soro, No meio fica um gel, que esse gel é leucócito e plaquetas, no meio desse gel, e embaixo fica as hemácias, que é a parte sólida do sangue. Aí o que acontece com esse sangue? O adulto, o ser humano adulto, ele tem, em média, 5 litros de sangue. E quando esse sangue está circulando bem, esse sangue circula a 1,5 km por hora. Essa é a velocidade de circulação do sangue. Aí, um pouco de frequência cardíaca, de batimentos, aí vem aquela questão do período que você conta em 1 minuto, quantos batimentos cardíacos uma pessoa tem, um adulto sadio. Então ele, em média, em repouso, ele tem aí de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Isso em repouso. Porque não adianta você subir uma escada e querer que dê 100 batimentos. Aí não vai, é claro que vai alterar. Né? Então o batimento cardíaco em repouso, ele varia aí, em média, entre 60 e 100. Agora a gente vai falar sobre o eletrocardiograma, né, que é mais conhecido como ECG, que nada mais é que ele vai interpretar o ritmo do coração. E aí é muito importante a gente saber essas curvas fisiológicas, né, para a gente saber o que é normal e saber identificar quais são os possíveis, né, distúrbios que podem acontecer mais futuramente. A gente vai descrever isso aí. Só para relembrar, a onda P, que é a primeira curvinha ali, ela é a despolarização atrial. Entre o intervalo P e R, ele é uma condução atrioventricular, né, Jackson? E esse complexo QRS, que é a despolarização ventricular, né? Temos também a onda T, que é uma repolarização ventricular. Esse intervalo ST, que é o intervalo entre a despolarização e a repolarização do ventrículo, né, ventricular. E para finalizar, o U no gráfico, que é a última curvinha ali. Para descontrair um pouco, nós vamos falar sobre as válvulas do coração. Nós vamos falar sobre as duas. A válvula bicúspide e tricúspide. A válvula bicúspide, ela faz isso aqui. A válvula tricúspide, ela faz isso aqui, ó. Por isso que chama de tricúspide, e essa
bicúspide. Hoje a literatura não chama mais ela de bicúspide. Por quê? Porque bicúspide não é um nome tão legal como mitra. Você sabe o que é mitra? Mitra é aquilo que está na cabeça do Papa. Aquela, certo? Aquilo chama mitra, aquele desse jeito. Então, daí veio o nome da válvula do coração, mitra. Aí veio mitral. Por isso que chama de mitral, por causa da mitra. Ok? E falando sobre a válvula pulmonar, vamos descrever cada válvula, Gerson? Isso, vamos? Já que está no embalo mesmo? Isso. Então, na válvula pulmonar, temos a cúspide anterior, né, que é semilunar, a cúspide direito e esquerdo, que é tudo Isso. semilunar. Já na válvula aórtica, temos a semilunar esquerdo, direito e anterior, né, que é a cúspide semilunar. Na válvula mitral, temos a cúspide posterior, anterior e o anel fibroso, tá? Então só tem a parte posterior, anterior e anel fibroso, que é na válvula mitral. E na válvula tricúspide, temos a cúspide septal, anterior e posterior, Isso. tá? Agora a gente também vai falar, além dessas válvulas, temos também que ressaltar também uma coisa muito importante, que é a inervação do coração. Nós precisamos entender quais nervos, né, passam no coração. Por quê? O nervo ele vai ajudar na contração do miocárdio, tá? Isso. Então, aí na inervação do coração, tem o nódo sinoatrial, que é o sinusal, tem o nódo atrioventricular, tem o fascículo atrioventricular, que é o feixe de His. O que seria o feixe de His? Que é o ramo direito do feixe e o ramo esquerdo do feixe. Então, direito e esquerdo formam o feixe de His, né? Que é Isso, na base do coração, o coração tem, ele vai afunilando, isso. Então, ele é mais ou menos igual isso aqui, ó. Ele afunila para cá. Então, o que esse feixe faz? Ele desce aqui e ele curva para cá e curva para cá, tá, para inervar o músculo cardíaco. E além desse ramo do feixe de His, temos também a rede de Purkinje, né? Isso. Então tudo isso vai ajudar, faz parte da inervação do miocárdio, do coração. Do coração, E do músculo cardíaco. também ajuda na contração do músculo cardíaco.